Olá, tudo bem? Estou aqui com a minha Bíblia aberta em Efésios capítulo 6, versículos 10 até o versículo 20, até o final do capítulo. E nós estamos falando sobre guerra espiritual lá na igreja. Nós terminamos o assunto domingo passado, mas eu estou aqui com esse texto aberto, que é muito rico, e é um texto clássico a respeito da guerra espiritual. É interessante que na guerra espiritual nós devemos aprender, não é? Quando nós lutamos contra Satanás e quando Satanás luta contra nós. Quando nós lutamos contra Satanás é quando nós assumimos uma vida cristã, quando nós assumimos que somos cristãos, nascidos de novo, somos bíblicos, queremos adorar a Deus sobre todas as coisas, glorificar a Deus com as nossas vidas, com o que fazemos, com o que desenvolvemos aqui na terra. Essa é uma luta nossa contra Ele. Mas existe a luta dele contra nós também, com seus ardis, com as suas ilusões, com suas estratégias. A Bíblia diz que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás, não é? Nós falamos de tudo isso, nós falamos da importância que nós devemos ter de conhecer quem é o nosso inimigo, não é? Porque é importante saber com quem nós estamos lutando, quais são as suas armas e quais são os seus intentos a respeito dessa luta contra nós. E nós chegamos a um denominador comum que nós precisamos conhecer o diabo através da Bíblia e não através de muitas questões que são levantadas hoje, o poder dele, a autoridade dele, o campo de atuação dele nas nações, não é? Enfim, nós vimos tudo isso. Agora, trazendo aqui, tá, para você, para mim, para nós, não é? Aqui no nosso particular, nós não podemos confundir, tá, a nossa guerra espiritual, não é, com algumas coisas que eu quero compartilhar com você agora. Por exemplo, nós não podemos confundir a nossa guerra espiritual com problemas emocionais que eventualmente temos, não é? Todos nós temos os nossos problemas, todos nós temos as nossas angústias, e esse pacote é pessoal nosso. Nós não podemos confundir a guerra espiritual, não é? Quando sentimos essas coisas. 2, nós não podemos simplesmente com palavras de efeito dizer: diabo, você está amarrado, diabo, você não tem poder, diabo, você... Porque não é assim que funciona, tá? 3, nós não podemos ver demônios de trás de todas as coisas, não é? A gasolina acaba do carro, a gente começa a ver demônios, ataques demoníacos nisso aí, não é? Gastamos mais do que ganhamos e nós não podemos transferir essa responsabilidade para o diabo. Isso então não é guerra espiritual, tá? Fazer intercessões sobre coisas, né? Por exemplo, orar pelo nosso guarda-roupa, expulsar o diabo da nossa geladeira que está vazia, não é? Expulsar o diabo do motor do nosso carro porque está acontecendo alguma coisa. Outra coisa, nós não podemos usar objetos como escudos espirituais, não é? Sal grosso, azeite, luzes, água benta, não podemos usar esses artifícios, que isso não significa nada para o diabo, tá? Em último lugar, orar como se o diabo necessitasse de autoridade, assim como um grito, né? Diabo, você não tem poder sobre, saia desse lugar, né? Eu te ordeno, vá para o inferno. Essas coisas não são e não formam a guerra espiritual. Isso são coisas que nós fazemos. Entendam uma coisa, Efésios capítulo 6, versículo 12 diz assim: porque não temos de lutar contra sangue e nem carne, mas sim contra principados e potestades, tá? Isso é guerra espiritual, lutar contra esse pessoal, tá? Esse pessoal, a Bíblia diz em 1 João que ele não pode nos tocar, porque nós somos do Senhor. 1 Pedro fala que o diabo ruge como um leão ao nosso redor, ao nosso derredor, mas quem está ao nosso redor são os anjos do Senhor designados por Deus. Então,
nós devemos pegar essa armadura de Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20, e nos vestirmos dessa armadura. É importante nós conhecermos e nos vestirmos dessa armadura. E para te ajudar, para nos ajudarmos, não é? Para atuarmos melhor no flanco dessa guerra que não é contra a carne, não contra sangue. Então eu não posso lutar contra os meus irmãos da minha igreja, eu não posso lutar contra os meus irmãos das minhas famílias, eu não posso lutar contra gente. Eu tenho que me vestir da armadura para que quando essa guerra vir contra mim, eu passar e subsistir nela. Então, primeiro lugar, primeira coisa para se ganhar uma guerra, sujeitar-se à palavra de Deus. Ao escrito está da palavra de Deus. Essa é e deverá ser sempre a nossa regra de fé e prática. Está escrito na palavra de Deus, eu vou aplicar e vou praticar isso na minha vida. 2, orar com entendimento, não com fórmulas vazias, ok? Não com aqueles questões pirotécnicas, né? Mas orar em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus é o detentor de toda a autoridade nos céus e na terra. Lembre-se disso, tá? Nós somos discípulos de Jesus. E quando nós oramos a Deus em nome de Jesus, né? João capítulo 15, isso é verdade suprema para as nossas vidas. Ele vai responder às nossas orações. O ponto 3 é muito importante, porque diz que eu tenho que resistir ao diabo com fé firme. Com uma fé firme, certo? E não com shows, não é? Não promover coisas que vão impressionar o diabo, porque isso não acontece. Ele não se impressiona com as nossas coisas, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, não faça isso que o diabo vai ficar feliz da vida com você. Não existe felicidade no diabo, não existe alegria na pessoa do diabo. A Bíblia diz lá em 1 João que ele é o Archon, certo? E o Archon é o seguinte, ele é trevas pura, não existe nenhum resquício, nenhum átomo de luz, ok? Então ele não se alegra com absolutamente nada, ok? Então não adianta fazer um show pirotécnico, né? Por exemplo, você vai libertar alguém endemoniado, né? E você faz aquele show, qual é o seu nome, o que você está fazendo aqui, o que você quer com ele, qual a sua intenção. Isso não vai impressionar o diabo de forma alguma. Alegria, paz, gozo, regozijo, isso tudo é fruto do Espírito, isso não pertence a ele, tampouco a nós. O Espírito Santo que produz isso nas nossas vidas. Ponto 4, tá? Vestir com toda a armadura de Deus. Eu quero voltar a esse ponto e dizer o seguinte, a armadura, ela tem 83%, tá? Para defesa, e só 17% para ataque. Toda a armadura de Deus foi feita para o versículo 10, resistir o dia mau, tá? O dia que vai chegar. Revestimos dessa armadura do poder de Deus para resistir esse dia mau. Quando nos equipamos, o diabo foge de nós. Lá em Tiago diz o seguinte, que nós devemos resistir ao diabo. E como resistirmos ele? Equipados com a armadura que o Senhor fornece a nós. Então, vestir-se completamente, não deixar nada faltando. Por exemplo, o cinturão da verdade, né? Não deixar ele frouxo, tá? Mas deixar ele apertado, comportando ali toda a armadura em você, porque o diabo vai tentar te levar a uma vida de mentira. E essa vida de mentira faz com que você perca a guerra para ele. Ponto 5, descansar na soberania de Cristo, tá? E na sua autoridade. O mundo fala, inclusive o mundo cristão, diz que Deus está no controle de todas as coisas, mas a Bíblia fala que Deus governa sobre todas as coisas. Então, descansar na sua soberana vocação, descansar no seu soberano governo, certo? E aí você vai entender uma coisa, nessa guerra, tá? Nós somos vencedores.
Nós estamos do lado certo da guerra. Em último lugar, que é o ponto 6, diz assim: discernir entre sofrimento, tá, circunstancial, não é, e pecado, ou seja, tá, cuidar também da nossa vida espiritual para que a gente não incorra, não é, em erros de estar colhendo aquilo que nós plantamos no nível pecado, achando que é uma guerra espiritual. Mas devemos o quê? Devemos discernir o que realmente está acontecendo. O que está acontecendo? O que está rolando? Por que eu estou vivendo esse momento? Discernir e abrir o coração para Deus, abrir o coração para a sua congregação, abrir o coração para quem te quer bem. Então, guerra espiritual falsa é quando nós militamos nas questões, né, dos achômetros, tá? Que muitas vezes o mundo cristão chama de revelações, não é? A revelação que não acha base bíblica, onde a Bíblia não embasa essas revelações, elas não são do Senhor. Então não andarmos nisso, não aceitarmos mágicas, não aceitarmos os achômetros, o que as pessoas falam, eu fiz isso e aconteceu. Não, é ter uma experiência real, profunda e absoluta com Deus. A guerra espiritual bíblica, então, ela está baseada em arrependimentos, não é? Nos arrependermos daquilo que nós eventualmente fizermos e falarmos para o Senhor, numa doutrina bíblica sã, ok? Uma interpretação correta da palavra de Deus. 3, uma perseverança na oração. A maior batalha, tá? Depois aqui de vestir a armadura, que está lá no versículo 18, é orar no Espírito. Efésios 6:18, orar no Espírito e não ficar aí achando que por ter a espada do Senhor nas mãos nós somos alguma coisa. Não, a glória é toda do Senhor, tá? Quarto lugar, viver em comunidade. É ali na comunidade onde nós vamos nos acertando uns aos outros, através da nossa personalidade, através das afrontas e dos perdões, através de tudo isso aí. Escritura cristocêntrica, músicas cristocêntricas também, tá? Não adianta nada nós ficarmos cantando que Deus nos ama, que Deus nos quer bem, que isso nós já sabemos, isso não vai... nós devemos adorar a Deus, e quando nós adoramos a Deus, Ele é glorificado e o diabo é derrotado. Sabe o quê? Quero terminar com isso. Nessa guerra espiritual, que vai até o último dia, o último segundo das nossas vidas, né? Essa guerra intensa que nós vivemos e viveremos até o último suspiro dos nossos corpos, em todo esse processo, nós somos mais do que vencedores. Você é um vencedor, uma vencedora no poder e autoridade de Jesus. Bênçãos para você.